Olá, pessoal, como todos vocês estão? Eu espero que vocês todos estejam muito bem por aí. Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Uma Leitora no Cinema. Eu sou Gisele Santos e eu venho sempre trazer minhas dicas e minhas opiniões sinceras sobre livros, filmes e séries e outras coisas mais, porque temos muitos tipos de assunto que a gente pode tratar por aqui, mas a princípio seriam livros, filmes e séries, mas outras cositas mais podem entrar nos nossos episódios. Vocês nos acompanham pelas plataformas de áudio, também vocês nos acompanham pelo YouTube. Muito obrigada para vocês que têm nos acompanhado nos últimos episódios, nas temporadas anteriores também. A presença de vocês é extremamente importante, eu sempre gosto de frisar isso muito aqui com vocês. Vocês existem, então o nosso podcast existe. Então isso é sensacional. E eu peço que vocês continuem nos seguindo e também compartilhando com seus amigos, que assim vocês continuam nos ajudando a produzir conteúdo por aqui e eu fico muito grata a vocês por fazerem isso. Bom, como o episódio anterior do nosso podcast, nós damos largada à segunda temporada de The Last of Us. E, gente, assim, não sei se eu estou preparada, mas nós vamos fazer a nossa cobertura semanal, sempre às segundas-feiras no final da tarde. O episódio sempre vai ao ar aos domingos. Então, a gente vai fazer a nossa cobertura sempre nas segundas-feiras, no fim da tarde. Nessa semana, eu quero só dar um recadinho antes da gente começar. Excepcionalmente nessa semana, por ser Semana Santa, na sexta-feira nós não teremos o episódio, tá? Nós teremos episódio no sábado e no domingo, uma vez que a segunda temporada de Andor, ela deve ser na quinta-feira, no dia 17. Então, o episódio que iria ao ar na sexta-feira, ele vai ao ar no sábado, mais ou menos ali no final da tarde. Que eu gosto sempre de olhar o episódio, de dar mais uma olhada naquilo tudo que está acontecendo, para aí sim a gente poder fazer as nossas análises, os nossos apontamentos com relação ao episódio em questão. Dadas todas as explicações, vamos começar no nosso episódio de hoje, que é interessante, porque eu quero começar com uma fala de um dos diretores, né, da série, com relação àquele por dentro do episódio, sempre fica ali no finalzinho do episódio, se quando você o acompanha pela Max, pelo aplicativo ou pelo seu computador, enfim, como você o acompanha. Ele diz uma coisa e a gente precisa levar em consideração essa informação durante toda a nossa temporada, nessa jornada que a gente começa agora. Quando você perde um ente querido de forma violenta, você vai carregar feridas, tá? E aqui é o que mais temos são personagens completamente retalhados pelas suas feridas anteriores. E essa temporada eu coloco mais um ponto em que os diretores colocaram nesse primeiro episódio, de que agora a gente vai começar a ver, uma vez que a primeira temporada a gente viu todos os eventos que ocorreram nesse período pós-apocalíptico e a questão dos infectados, como eles são infectados, de que maneira tudo isso acontece, e os grupos que estão tentando sobreviver ou impor a sobrevivência de certa forma. Agora a gente começa a ver as consequências de tudo isso que aconteceu. Gente, a violência como um todo, ela não causa nada de bom. Não tem como você plantar violência e colher a paz. Isso é impossível, não tem como. Sempre algum resquício vai ficar ali. E nessa temporada a gente vai ver
muito disso. Todas as consequências dos atos do Joe, principalmente dos atos do Joe, e o rastro de dor e sofrimento que ele vai deixar pelo caminho, e que ele já deixou, que ele vai deixar ainda mais, porque vemos inicialmente ali os eventos finais do episódio, né, da primeira temporada, e no início a gente vê aquele grupo que era pertencente aos vagalumes também, e a gente vê a Abby pela primeira vez, né? Ela que perdeu o seu pai naquele evento final, e eu não tô lembrada exatamente. Quando eu vi o player game do jogo da parte 2, parece que tinha sido o pai dela naquele crime, teria sido um dos cirurgiões ali, teria sido o pai da Abby. E depois, né, durante o episódio, no final dele, a própria atriz que interpreta a Abby, ela falou isso mesmo, que essa perda do pai dela, eu acredito que realmente deva ser o cirurgião. Essa perda do pai dela vai causar esta nova jornada. Então, é meio que uma repetição de coisas da primeira temporada. A gente viu o Joel completamente devastado pela morte da Sarah e nessa possibilidade de um novo recomeço com a Ellie, e o que virou tudo, e o que nós acompanhamos na primeira temporada. Já aqui na segunda, a gente vê que as coisas em Jackson não estão tão boas assim, porque estão vindo mais pessoas refugiadas, né, digamos assim, e eles estão começando a ficar sem espaço para tanta gente. Mas como administrar isso tudo? Porque o frio já começa a passar pelas gretas das janelas. O frio já não consegue mais não entrar dentro das residências. Os próprios relacionamentos começam a ficar mais tumultuados, porque se tem mais gente, naturalmente vão ser mais pessoas que vão ter que se adaptar às regras. E aqui nós já vemos esses conflitos começando a aumentar. Primeiramente, a gente vê ali entre o Joe e a Ellie, que já não tem uma relação tão agradável, uma vez que ela já está mais madura, ela já é praticamente uma adolescente já no final da adolescência e início da vida adulta, e a gente tem que lembrar que nos Estados Unidos o termo adolescente ele vai até os 19 anos, né? São os famosos teenagers, né? E aqui no Brasil a gente sabe que o termo adolescente para mesmo por volta ali dos 12, 13, 14 anos. Então a gente vê essa diferença cultural, mas que não influencia muito porque as próprias decisões da Ellie não são decisões tão maduras assim. Outro ponto que a gente vê de conflito é a própria Abby, porque ela quer caçar o Joel, descobrir onde ele está, quem ele é, de que maneira elas vão conseguir eliminá-lo, mas o seu próprio grupo já fica meio confuso se deve ou não prosseguir nessa caçada ou irem para Seattle e tentarem localizar outros membros do grupo dos vagalumes. Além disso, a gente tem no próprio conselho, digamos assim, ali de Jackson, onde a esposa do Tommy começa a não entender o posicionamento do Joe em algumas posições, em alguns detalhes, e a gente vai ver isso durante a temporada. Outro conflito que a gente vê é um conflito praticamente natural e que acontece e infelizmente nós vamos ter que lidar com isso também, como todos os outros conflitos nós temos que lidar na nossa vida. É aquele senhor que chama a atenção da Ellie e da
sua coleguinha ali, eu esqueci o nome da personagem agora, que acabam num momento se beijando ali no meio do salão, e ele acaba chamando ela do nome que para nós é muito clássico aqui no Brasil. E, na minha opinião, não existe certo ou errado nessa questão aqui. É algo que acontece, infelizmente, é conflito de gerações. Nós vamos ter que lidar com isso, não tem o que fazer. Às vezes você é muito jovem, né, e vê uma cena como aquela e fica incomodado, e isso é para ser incômodo mesmo. Mas é um tema para a gente poder sentar e discutir até que ponto existe certo e errado dentro dessa prerrogativa. Será mesmo que a gente está falando a mesma língua, como a gente viu que na série Adolescência, que nós falamos recentemente aqui, a gente viu que nós não falamos mesmo a mesma língua. Se tiver alguns barulhos, gente, me perdoem, mas esse é um momento que as pessoas começam a acordar e os barulhos começam a acontecer. Então, voltando para o episódio, a própria questão da autoridade, que a Ellie começa a questionou o Tom inicialmente. Tem um outro evento também, parece que foi dada uma ordem e ela não executou todas as regras da ordem, e que esse não cumprimento da ordem acabou causando em mais um ataque de um novo tipo de infectado contra a Ellie, e que ela também não disse nada, e ninguém sabe que ela é imune. Ainda o Tom e o Joel guardam essa informação às 7 chaves, e eu fico pensando até que ponto eles vão conseguir guardar essa informação. Desculpa, gente. De que maneira eles vão conseguir guardar essa informação da população? E durante a temporada a gente vai ver outras coisas acontecendo, mas para esse início de temporada, a gente vê um episódio que diz o seguinte: eu tô chegando, tá? E eu vou te mostrar o que eu vou te mostrar nessa temporada. É mais ou menos assim que esse episódio soa para mim. Não é um episódio que tem tanto impacto, e é bom ele não ter tanto impacto inicialmente, mas é sutil a tensão crescente nesse episódio, dado todas as devidas proporções do episódio da última temporada, né? O último episódio da primeira temporada. Então aqui tem esse mote de 5 anos, e que em 5 anos acontece, gente, trocentas coisas em 5 anos. Em 5 anos você se casa, em 5 anos você faz uma faculdade, em 5 anos você tá sozinho, você encontra alguém, em 5 anos você tem pelo menos 2 filhos, em 5 anos acontece um mundo de coisas. E a gente vê que os infectados, eles estão em todos os lugares, inclusive nos polos mais frios do planeta. E o que vai ser esse novo infectado, que nos jogos, né, ele aparece mais, mas aqui na série, esse primeiro debate, esse embate, né, da Abby com esse novo tipo de infectado, a deixou extremamente preocupada, porque ela imaginou que aquele tipo ali não existiria. E eu fico pensando se não seria uma nova mutação desse tipo de infectado, e até que ponto esse tipo de infectado vai aparecer durante a temporada. Eu imagino que ele, juntamente com as outras transformações de todos os outros personagens, deva ser algo recorrente durante a temporada. Eu não deveria estar mais do que ansiosa, porque eu estava muito esperançosa por esse episódio. E eu baixei bastante a minha expectativa, porque como eu já havia visto
a jogabilidade do jogo. Tem uns gameplays aí pela internet que você consegue assistir. Com relação à minha expectativa da primeira temporada, em que eu não havia visto absolutamente nada, eu estava completamente entrando de cabeça nesse mundo novo. E agora eu já tendo visto a jogabilidade tanto do jogo 1 quanto do jogo 2, é claro que as minhas perspectivas mudam bastante. E também eu imagino que alguns dos meus colegas criadores de conteúdo vão produzir também conteúdo sobre a série. Vocês podem acompanhar como a gente vai acompanhá-los e vai trazer as nossas impressões sobre cada episódio aqui para vocês. Tanto o Léo quanto o Miguel do canal Piuí já fizeram, todos os outros criadores já fizeram um resumão também, mas eles fizeram um resumo com relação aos 2 jogos. Se caso você tiver interesse em acompanhar, fique mais que à vontade, gosto demais do trabalho deles. E também tem uma outra coisa que pode possivelmente termos o 3º jogo deste ano. E se você é fã dos jogos, eu acho que a experiência de ver a série sem ficar julgando, debatendo muita coisa seria o ideal. É lógico que expectativa é uma coisa que é bom não criar, porque ela pode ser tipo cordyceps e fazer um verdadeiro estrago, né, nas nossas vidas. Mas com relação ao episódio, eu estou bem satisfeita com relação ao episódio. Senti aquela tensão inicial já no primeiro episódio, mas essa crescente tensão, eu acho que ela vai virar uma pequena bombinha mais à frente, com certeza. Gente, então é isso. Essas são as nossas impressões do primeiro episódio da 2ª temporada de The Last of Us. Você já assistiu o primeiro episódio? Me diga nos comentários o que vocês acharam do episódio. Eu vou amar saber a opinião de vocês. E é isso. Muito obrigada para você que tem nos acompanhado. Lembrando que essa semana ainda a gente tem outros episódios a cumprir. A gente tem também a 3ª temporada de The White Lotus, que a gente vai falar sobre a polêmica 3ª temporada. Vamos ter também o primeiro episódio da 2ª temporada de Andor. Em breve a gente vai ter ele por aqui também. E outras coisas mais que vão saindo durante a semana. E eu agradeço mais uma vez a você que está conosco. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e nos vemos nos